Hoje a gente vai ler Mateus 6, é a continuação do Sermão da Montanha que começa em Mateus 5. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos olhos para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Aqui está falando que é para não você fazer as coisas assim boas para se mostrar para os outros, fazer para Deus. Então ninguém precisa estar vendo o que você está fazendo. Aí continua assim: mas quando você der esmola, que sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Aí tá falando, se você der uma esmola para alguém, não é para ficar mostrando, olha, como eu sou bom, eu tô dando uma esmola. Aqui fala que é para você fazer em segredo, que só Deus precisa ver e vai recompensar você por isso. E continua assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Aqui também fala que quando a pessoa às vezes vai orar, fica orando na frente dos outros para se mostrar, isso que ele está querendo dizer, né? Quando é para se mostrar. Aí você já recebeu a recompensa, tá falando que no caso você recebeu a sua recompensa nos olhos dos outros, para as outras pessoas ficarem achando, nossa, olha, ele tá orando, né? Mas a recompensa de Deus mesmo, ela não vai vir, porque você teve sua recompensa no olho das pessoas, nessa visão que as outras pessoas, como se você quisesse se mostrar mesmo para as pessoas, né? E continua assim, ó. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que o vê no secreto recompensará. Daí aqui tá falando isso, que é para você rezar sozinho ali, sem ninguém ficar vendo, você rezar, falar com Deus ali, que ele vai te recompensar. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Essa parte é um pouco polêmica porque tem algumas religiões que pregam que algumas orações são repetidas, assim, a mesma palavra, as mesmas frases, várias e várias vezes, uma quantidade de vezes para você falar com Deus. E aqui ele está falando exatamente o contrário, para não ficar fazendo isso de repetir, porque é como se você estivesse achando que quanto mais você falar e repetir para ele, mais Deus vai ouvir. Na verdade, ele quer que você converse com ele. Aí continua assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui começa como uma conversa mesmo, você falando com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, é você glorificando o nome dele e colocando o nome dele como santo, como divino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui já é falando para Deus trazer o reino dele aqui e ser feita a vontade dele, é ele soberano, tanto na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Aqui já está falando da provisão que a gente espera dele. Continua assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui é literal, a gente, para ser perdoado, a gente tem que perdoar. É isso que a Bíblia prega. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui fala, não nos deixeis cair em tentação, é que a gente está fazendo um pedido para Deus ajudar a gente nessa parte, porque às vezes a gente acaba caindo, né, em alguma coisa, algum pecado, então aqui já está pedindo para ele fazer isso, para ele nos livrar do mal e está reconhecendo que o reino é dele, o poder é dele e a glória é dele para sempre. E o amém, ele tem um significado bem comprido. Eu gosto de um vídeo do Rodrigo Silva, que ele explica bem certinho o que é o amém, todo o significado da palavra, que na verdade o amém não é o que a gente acha, eu pelo menos achava que era assim seja. E não é, ele tem um significado bem profundo. Se vocês conseguirem depois pesquisar na página dele, eu achei super legal ele falando sobre a palavra
que quer dizer o amém, é como se fosse assim uma coisa que você se agarra literalmente para você se salvar. Ele usa o exemplo de um naufrágio em que você acha um pedaço de alguma coisa e você se segura naquilo, que senão você vai morrer. O amém quer dizer isso. Eu tô resumindo aqui, né, da maneira que eu entendi, mas lógico, se vocês quiserem procurar o vídeo é mais legal. E ele fala bem isso, que é algo que você fala, esse amém no final é como se você estivesse se agarrando a essa palavra, porque você sabe que é ela que vai fazer você sobreviver. Então eu achei muito legal. Aí continua assim: pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas e se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Aqui é bem claro já, né, o que ele está falando. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como a dos hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai, que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Aqui está falando também para você, quando for jejuar, não ficar falando, estou jejuando, nossa, para a pessoa sentir pena de você. Então é para você continuar assim com seus cuidados, para que ninguém veja isso que você está passando, que é só entre você e Deus também, para você ter a sua recompensa. Aí continua assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará seu coração. Aqui também é literal. Aqui tá falando onde tiver seu tesouro. Então, se você coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, é ali que tá seu coração. Seu coração tá no seu dinheiro. Então, aqui fala que o dinheiro, a traça e a ferrugem destroem. Ou pode ser outras coisas. Aqui ele tá falando de tesouros num total, assim, de coisas que você acaba colocando na frente de Deus. Que a gente tem que lembrar que a gente tem que colocar o nosso coração nele, para ele acrescentar as coisas que nem a traça, nem a ferrugem corroem, nem os ladrões roubam, que é você colocar Deus em primeiro lugar no seu coração. Aqui ele está deixando claro essa parte. E continua assim: os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Aqui também está falando de que você vê o externo conforme o que você tem dentro de você. Então, às vezes, uma coisa que você vê que você não acha legal, assim, às vezes você fica, por exemplo, uma pessoa que reclama muito. Provavelmente ela tem algo dentro dela que não é tão legal, porque ela só fica vendo a parte ruim de tudo. É isso que está querendo dizer aqui. Que quando os seus olhos são bons, você vai ver a parte boa das coisas. Então é isso que ele pede pra gente. E aqui também fala: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aqui ele também está sendo específico, que a gente não tem como servir os dois na mesma proporção. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar antes do dinheiro. E, portanto, eu lhes digo: não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim uma erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Aqui está falando também da parte da gente não ficar se preocupando todo dia com coisas assim desse tipo. O que eu vou comer, o que eu vou vestir? Aqui está falando para a gente não se preocupar com isso, porque ele dá aqui a entender
provisão que Deus coloca nas nossas vidas quando a gente coloca Ele em primeiro lugar. Aí continua assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Aqui está falando também da ansiedade, que às vezes a gente coloca ansiedade nessas coisas. Então, a ansiedade, ela tira a nossa parte da fé na provisão, que Deus vai colocar isso nas nossas vidas quando a gente for precisando. E isso também fala lá em Ageu 1 e 2, sobre quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele vai colocando as coisas que você precisa na sua vida, a provisão, Ele vai cuidando dos seus problemas. E aqui Ele já está dando a entender a mesma coisa. É como se repetisse, né? Porque é uma lei de Deus. Quando você põe Ele em primeiro lugar, Ele começa a fazer isso por você. Eu espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.